Olá, pessoal. Falar com vocês aqui a respeito de cotidiano, né, de vidas, do nosso dia a dia, da nossa vida aí, né? Mas a respeito desse pastor aí, né, que todo mundo tá comentando, ai, que pastor foi pego né, no homossexualismo, blá, 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 blá. Até então, o homossexualismo em si não é um problema, né? Porque cada um faz suas escolhas, todos nós temos acesso aqui, ó, não precisamos de ninguém, de homem, para estar dizendo a gente o que é certo e errado. A gente tem nosso livre-arbítrio que Deus deixa, tem a palavra para a gente meditar, né? Saber o que é certo e errado. Muitas coisas a gente sabe que é errado, mas nem sempre a gente se desvia quando a gente pensa que não já está ali, né? Pecando. Tem coisas que, como esse homossexualismo, tá errado, mas é, muita gente sabe que é errado, mas não consegue se sair. Então tem o quê? Sua conversinha particular com Deus. Ó Deus, eu sei que é um erro, mas ele não consegue se sair desse erro, quer continuar. É um problema de quem? Da própria pessoa, porque a único que vai responder por esse erro é a pessoa que simplesmente sabe que é errado, não quer abrir mão e que fez uma escolha. Então, a partir do momento que a gente sabe que é errado, a gente errou, a gente quer abandonar, tudo bem, foi um erro. A partir do momento que a gente sabe que é erro, a gente não quer abandonar, é uma escolha nossa. Então, ninguém tem nada a ver com a escolha do outro. Então, até então, esse homossexualismo aí do pastor não teríamos nada a ver desde quando ele não usasse o nome de Deus para se encobrir como uma pessoa, né, de acima do bem e que todo mundo erra menos ele. Por quê? Porque ele usa o nome de Deus para se acobertar. E o pecado está aí. A condenação ao inferno direto está aí. Porque a partir do momento que a gente peca, mas a gente reconhece que a gente erra aí, ó, em respeito às coisas de Deus, a gente não usa para estar se escondendo, porque se eu sei que eu estou no homossexualismo, vou estar fazendo o quê? Com a Bíblia embaixo do braço, pregando, me mostrando que eu sou uma coisa que eu não sou, não. Eu reconheço o meu erro, entendeu? E faço o meu bem, sou do bem, o único erro que eu tenho é contra mim mesmo, e isso pode vir me garantir amanhã ou depois que eu partir dessa para outra, pelo respeito que eu tenho a Deus e as coisas de Deus, pode me garantir um bom lugar. Vou para o purgatório, pago ali as minhas fraquezas da carne, as minhas inclinações, e posso ter direito ao bom lugar. Por quê? Porque eu não usei o nome de Deus, eu não fui hipócrita em momento algum de querer passar a imagem de uma coisa que eu não sou, porque o pecado está aí. O pecado não está em a gente cometer e a gente saber, ó Jesus, que eu estou nesse erro aqui, mas a carne, a inclinação não está deixando sair. Mas pelo menos você não usa o nome de Deus para estar tirando vantagem em cima das coisas, que esse é um dos maiores pecado do mundo, é a gente querer passar a imagem de uma coisa que a gente não é. O pior imundo, o pior porco é o que se acha que é limpo, quer parecer que é limpo, sendo que é imundo. O pior imundo é aquele que se acha que é limpo. Então, no caso aí, o que revoltou desse tal senhor que usa o nome, né, de pastor, dizendo que serve a Deus, é o título que ele usava de se esconder atrás da palavra e com práticas que são condenáveis, e que o papel dele é tentar convencer as pessoas que isso é um erro para elas quererem ou não abandonar. E não ele ser o primeiro a estar fazendo uso e apontando um dedo para A e a B. Quando as pessoas descobrem, ficam horrorizadas. Gente, se o pastor está podendo, eu também posso. Então não tem como consertar ninguém, porque se quem era para consertar é o primeiro a errar. Mas até então eu fiquei perplexa de nada, porque como eu já estou sabendo que muitas igrejas aí, 90% de 100 igrejas, 90% é comércio que as pessoas resolveram abrir para ter vida própria, facilitar, para ter um carro na mão,
ter uma moradia, ter seus banquetes de alimentação, seu calçar, seu vestir de uma forma tranquila, sem precisar o grande esforço que é a gente que corre no dia a dia aí para ganhar o nosso pão assalariado, é muito esforço. Aguentar chefe, patrão, carga horária, transporte, enfim, é muito difícil, né? Quando chega no fim do mês que a gente praticamente fica no vermelho, mas é difícil, é. Então, se eu arrumei aqui uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, vamos abrir aqui uma igreja e sobreviver disso. Então, a maioria das igrejas estão abertas para isso, não estão preocupadas lá com o próximo. Porque a palavra de Deus, Tiago 1,27, fala que a igreja foi criada para cuidar de vulneráveis. Esses dízimos que entra não era para pastor, os fundadores de igreja ali se apossar de R$ 1. Era simplesmente para pegar esse dinheiro, focar nos membros da igreja ali, para dar uma dignidade a cada membro ali da igreja, quem está precisando, quem tem mais ajuda, quem tem menos. É para isso que existe a igreja, que a gente se reúne na igreja para isso. Para um ajudar quem tem menos. O fundamento da igreja é isso aí que Deus criou. Eu não criou igreja para entrar milhões lá, os pastores ter suas vidas com suas famílias de arregalada lá de seus banquetes e muita gente dentro da igreja passando fome, como é o que acontece. Pecado, errado, gravíssimo isso aí. Eu descobri esses erros como analisando aqui. Ô Senhor, quando começou as políticas mesmo? Foi quando eu descobri que a igreja evangélica já era, que a maioria era comércio, quando começou as políticas, que eu vi colocarem política dentro da igreja, no altar. Eu comecei a me sentir mal, eu ia para a igreja, começava a querer vomitar dentro da igreja. O que está acontecendo, meu Deus? Tem algo errado, que eu fui analisar. Isaías, que eu não me lembro bem a passagem, fala: a igreja é santa, separada e incontaminável com o mundo. Aí estavam contaminando descaradamente, vergonhosamente, com política. Se venderam, o político lá pagou, tome aqui, candidato A, candidato a B, toma aqui, ó, pastor, líder da igreja lá, bispo, pouca vergonha né, deles lá que se intitulam o bispo A, bispo B, bispo olha, vou até medir minhas palavras, que, enfim, eles se intitulam lá, os títulos de homem, e já, né, 7-1 para cima de quem não analisa aqui a palavra e fica lá pagando a Deus para ver se encobre os pecados, sendo que cada um de nós tem que fazer nossas análises e ver, chegar diante de Deus, conversar e saber se realmente a gente está com condições de estar assumindo o nome de Deus ou não, e ficar na sua, que o que vai salvar a gente não é o problema do pecado, não é nem o pecado cometido, e sim, é cometer ele, se ficar se escondendo atrás da palavra de Deus, se achando limpo. Esse é direto para o inferno. Aí sim, como eu digo, né? Eu descobri as igrejas que eram comércios como a partir da política, que implantou lá dentro, fui estudar, ver que aquilo estava errado, não existe, eles recebendo dinheiro dos políticos para vender os membros lá para votar, ameaçando muitas das vezes a gente, se você não vota, você é, como é, meu Deus, que eles, se você não vota, você não é ovelha, você é cabra cega, enfim. Eu já estava há um bom tempo na igreja, nessa igreja aí que tem um templo de Salomão lá, de Salomé, olha, ficar até calada, que me dá nos nervos certas coisas. Já estava lá um bom tempo, só que eu comecei a ver isso errado, comecei a ficar incomodada, ia para a igreja, queria vomitar, me afastei, comecei a fazer uma análise aqui na palavra, o que é certo e o que é errado, vi que não é certo colocar coisas mundanas, que é coisa do homem, que lá não existe Deus, existe comércio de dinheiro, e todo mundo pode fazer isso, analisar, ver a sua igreja, qual é o propósito da sua igreja. Se sua igreja não tem serviço social para cuidar dos menos favorecidos, ela não é igreja, ela é um comércio. Esse negócio mesmo que fizeram aí com as igrejas, pegar política, colocar dentro das igrejas, receber o dinheiro lá do político, você vê, e muitas vezes quando você via, o político era um tirano, uma pessoa que realmente as obras não correspondem com Deus, e botou dentro da igreja e forçando a gente a votar. Ou você vota, ou você não é ovelha, você é bode.
Eu digo, olha, eu prefiro ser o bode do que ser cabra cega aqui, indo em conversinha do homem para encher seus bolsos de dinheiro, e eu tô aqui cabra cega dizendo que estou servindo a Deus. Me afastei desse tempo para cá, da política, que eu vi que a maioria das igrejas não era igreja, era comércio interessado nos seus bens próprios, suas vidas regaladas, e você que se dane. Não tinha interesse nenhum lá de salvar, de levar a palavra, de ensinar o que é o certo. Lá vou viver minha vida, fazer o que eu quero, me esconder atrás da palavra de Deus para dizer que sou santo, buscar pessoas de tudo que é tipo, não importa, oi, 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 blá, 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 porque Deus faz, se você não fizer, Deus vai lhe matar, Deus vai lhe acabar, Deus vai lhe condenar, Deus vai... Sendo que Deus não obriga ninguém a nada, ele dá livre-arbítrio, quem escolhe somos nós. Entendeu? Então, você faça a sua análise, não fique lá atrás de blá, 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 pastor, que é carne podre, igual a gente, que pode pegar qualquer hora. Faça a sua análise aqui, ó, veja o que é certo e o que é errado. Eu vi que esse negócio dentro de política aí, dentro de igreja política, era puro comércio, me saí, procurei uma igreja que realmente é igreja, que faz o serviço social, que vai nas ruas ver aquele pessoal lá, ó, a imagem da sociedade, onde muitos ficam cegos para não ver, passam para não ver, viram a cara, entendeu? Então, a igreja, o papel é esse, e ó, olhar, as igrejas eram para a maioria, tem condições financeiras para isso, de ter um pronto-socorro lá para atender as pessoas doentes. A igreja é para isso, o dízimo, o dinheiro que entra na igreja, que Deus criou, é para isso, para cuidar de vulneráveis. Sua igreja não tem serviço social, não fique nela, porque ela é um comércio de arrecadação de dinheiro e que você faz parte, que você vai ser condenado ao inferno também, porque você está lá fazendo parte de um altar para o dinheiro, e você lá também. Amém, amém. Procure estudar aqui, meu amor, para ver se sua igreja está dentro do propósito de que Tiago 1,27, que Deus diz o quê? Que é para cuidar de vulneráveis. Eu fui para uma igreja que, pelo menos, a minha sede que eu frequento, a gente vê os propósitos de cuidar do outro, entendeu? Do próximo, de fazer sopão, de fazer, de 2 em 2 meses faz aquele mutirão para dar roupa àqueles moradores. Todo mês tem cesta básica que aquelas pessoas pegam, aquelas pessoas mais que cadastram, que realmente faz aquele análise se a pessoa está em situação vulnerável realmente, blá, 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 blá. Tenta encaminhar socialmente para a pessoa ter sua dignidade, porque o bom não é a gente, né, recebendo peixe, a gente receber um anzol para a gente mesmo saber pescar, enfim. O fundamento da igreja é cuidar de vulneráveis. O erro da igreja não está lá em quem fundou, nem em quem se intitulou, deu seu título lá, que título não é nada, título é apenas um papel que o homem criou e deu lá ao outro. O que voga, o maior título que nós vamos levar é a unção. Quem tem a unção, e a unção de fazer o bem, de cuidar do outro, isso é o que verdadeiramente o maior título que o ser humano tem. Título de papel, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou não sei o que lá, eu sou aí obreira, eu sou, né, o bispo, blá, blá, não é nada, isso aí é um título que eles mesmos, o homem se dá. Eu quero saber se a pessoa tem unção de, sabe, de realmente, do fundamento para que Deus criou a igreja, que é cuidar de pessoas, se preocupa com o próximo, de ver, de estar pegando o dinheiro e cuidando das pessoas, para o fundamento do que Deus fez a igreja, não. Estou lá simplesmente cuidando da minha vida. Então, isso não é igreja, e cabe a cada um de nós acabar com esses comércios, porque a partir do momento que as pessoas veem que a igreja não tem um serviço social, não presta conta do que é que está fazendo com aqueles dízimos, é só eles, venha, 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 simplesmente as pessoas, membros, acabem com esse negócio de dar dízimo e procuram uma igreja que tenha um serviço social, porque aí tanto a igreja que está servindo a Deus, como você vai servir a Deus. Mas enquanto você estiver dentro dessas igrejas aí que só é venha, 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 para mim ter minha vida
fácil e muitas das vezes lá com a palavra na mão e fazendo tudo que é derrota, como estava esse tal pastor aí, né, no homossexualismo lá no erro, com a palavra, passando lição de moral A a B, os cegos mentais lá dentro, sem prestar atenção aqui, ó. Preste atenção se sua igreja está incutida em serviço social. Não estava a procurar uma que tenha, porque você e os pastores e essa igreja estão servindo ao dinheiro, ao Senhor do dinheiro e não a Deus. Portanto, gente, essa situação aí desse pastor no homossexualismo é o que o mundo é, mas o erro dele não é o homossexualismo, que é uma escolha dele. As pessoas fazem sua escolha, querem saber onde, né, sua alma vai terminar e tudo. O erro dele é a hipocrisia de usar o nome de Deus, que isso aí é o que vai condenar ele diretamente ao inferno. Ele não vai ter direito a purgatório, blá, 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 porque ele era um hipócrita, um fingido que usava o nome de Deus para tentar passar uma imagem do que ele não é, principalmente ainda que tem família e etc, e usando o nome de Deus, que o que condena a gente não é nem o pecado em si, é usar o nome de Deus para estar acobertando as imundícias sem reconhecer os nossos erros, porque a gente sabe que é erro, do erro, quando a gente sabe que é erro e continua, passa a ser uma escolha, mas as escolhas de cada um somos nós que fazemos. E a gente não tem que estar apontando o dedo, condenando a ninguém, porque cada um faz suas escolhas. A nossa parte é armar o próximo, saber essa escolha eu quero para mim, não quero. Quem quiser, faça, não tem problema. Agora, o que a gente não pode é estar dentro de uma igreja, eu resolvo ser uma sexual lá ao contrário e tô dentro da igreja. Não, eu resolvi ser, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou dizer, ó Deus, eu fiz essa escolha aqui, não me sinto preparada para estar usando o Senhor para me acobertar, que eu tô suja, pronto. O que vai salvar é isso aí, é a franqueza, o respeito com Deus. Porque a partir do momento que a pessoa está no erro e está usando o nome de Deus para se acobertar, não tem respeito nenhum para Deus. E a gente não tem que se preocupar em satisfação ao homem. Quem é o homem? Carne pode tão falho quanto eu. Eu tenho que me preocupar em satisfação a Deus, que é lá a minha eternidade. Aqui tudo é passageiro. Então o erro dele, do homossexualismo, em si, não é erro nenhum, porque isso aí está predominando o mundo. O erro dele é usar a palavra de Deus para se acobertar, que isso que é que vai condenar ele é o inferno. O que vai condenar ele é o inferno. Não é o erro em si, a prática do homossexualismo, porque se ele for uma pessoa que reconhece que ele está nesse erro, ele vai passar, né, pelo purgatório e ficar lá num lugar intermediário. Mas o fato dele usar o nome de Deus, a hipocrisia para se esconder, e Deus odeia gente morno. Seja logo frio e reconheça, ó, eu erro, sou pecador, tô na minha, faça seu bem, viva a sua vida no bem, que você vai ter seu desconto lá pela a humildade, a dignidade que você tem de reconhecer que você tá no erro. Agora, se fingir, pegar uma palavra e ainda ir pro altar para pegar a moralidade que você não tem, aí é um condenado direto. Esse aí é morrendo e o diabo, ó, mandando lá os auxiliares dele passar a mão e levar direto, não tem nem sequer intermediário de purgatório. Mas quem está lá no erro, reconhece que é erro, vai ainda ter a segunda chance lá, né, de passar pelo purgatório e ter um lugar intermediário. Mas esses que usam o nome de Deus com fingimento, com hipocrisia, inferno direto disso aí, você não tenha dúvida, ninguém tenha dúvida. Ah, meu Deus, eu tô no homossexual e eu vou pro inferno. Ah, depender se você não é um hipócrita que se esconde atrás da palavra de Deus, né? Que fingiu, muitos fingem formar uma família e continuam na prática do homossexualismo. Tudo esses fingimentos é que leva a gente para o inferno. Não é a prática do pecado em si que você reconhece que você está no erro. É o fingimento que leva para o inferno. E vocês que andam aí no fingimento, já sabem, né? O final de vocês. Porque o pior imundo é o que se acha que é o limpo, viu, gente? Então, o problema do tal que se intitulou pastor, de pastor não tem nada, não é o homossexualismo, é o fingimento dele usando a palavra de Deus para se esconder atrás. Forte abraço, até o próximo encontro.